sobre o servo, a sua família, o seu lar, meu Pai. Usa a vida dele, Pai, nesta manhã, Senhor. Traz uma palavra do coração, Senhor, para cada coração que aqui está, Pai. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, Pai. Não o que nós queremos ouvir, Senhor, mas sim o que nós necessitamos ouvir, Senhor. Fala em cada coração, Pai, nesta manhã, Senhor. Continua falando, Senhor. Senhor, vem falar daqueles louvores, meu Pai. Oh, Deus glorioso, santo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esses minutos que o Senhor me concedeu, Pai. De estar aqui louvando, orando, Senhor. Senhor, abençoa cada vida, Pai. Abençoa quem está caminho da tua casa, Senhor. Visita este coração que está batido, esta alma, Pai. Alegra nesta manhã, Senhor. Visita este ar, meu Pai. Entra com a tua paz, com a comunhão, Senhor, dentro deste ar, Pai. Tenha toda enfermidade nesta manhã, Pai. Enfermidade espiritual, enfermidade física, Pai. Cura, Senhor, nesta manhã, Pai. Esta enfermidade curável, Senhor. Que para a medicina, Senhor, não há recurso, Senhor, Pai. Oh, Deus poderoso, Deus santo, Pai. Visita a minha família e meu lar, Senhor. Senhor, abençoa, Pai, nesta manhã, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E as palmas bem fortes para Jesus, amém? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, nossa igreja. Sempre, meus amados, sempre amados, irmão, até que nós estamos. Aleluia. E aí, novo, estou pensando mesmo, né? Você é letivo. Seja bem-vindo e prazer em revê-lo. Graças a Deus. A irmã já louvou? Já louvou? Então, daqui a pouco nós já iremos meditar nessa palavra. Palavra de Deus. Quem estava aqui no outro sábado? Os irmãos, porque nós estamos nesse trabalho, o Senhor mandou ensinar, aprender e ensinar, distribuir. E isso nos estrutura muito, nos esclarece muito sobre o aprendizado e também a distribuição. É a saúde da igreja. A plena saúde da igreja é o aprendizado e também a distribuição. Você vai aprendendo, vai distribuindo para pessoas que vão se posicionando melhor. Nós tivemos um comentário já há 2 sábados, um comentário ligado ao outro, sobre reinar sobre o pecado e versus o reino da graça de Deus. O trabalho que estrutura muito as pessoas que têm desejo de perseverar. Perseverança, ela denota sempre convicção daquilo que está fazendo, tudo que aceitou Cristo Senhor da glória. Dá para louvar? Ele já louvou. Esposa. Tem alguém que pode louvar? Deus cuidará de nós, de mim, de você, tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado de nós. E nós devemos alegrar por isso. Esta boa palavra.
para sempre aqui, pois tem cuidado de ti. Em toda parte irá, Senhor, tomara conta de ti. Isto que nos dá poder e valor, tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado de ti. Chegando a morte, irmão, Senhor, tomara conta de ti. Jesus terá maravilhoso dia. Chegando a morte, irmão, Senhor, tomara conta de ti. Jesus terá meu condutor, tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Amém. Graças ao Senhor nosso Deus, nós te amamos, amados irmãos, por esta oração a Deus, e devemos pedir sempre que a sua boa palavra, ela vem nos orientando, a palavra vem nos promovendo crescimento é verdade, precisamos. Quem conhece os 4 tipos de crescimento do crente? Conhece, irmã Maria? Os 4 tipos de crescimento cristão. Os 4 tipos, porque nós temos essas instruções, porque elas é bem bíblica e é bem progressiva. Então nós já vamos orar a Deus para dar seguimento nesse trabalho maravilhoso, pela graça da sua maravilhosa graça. Senhor, nosso amado Deus, estamos nesse Pai, pedindo, a santa e gloriosa palavra, meu Senhor, de poder e de graça, cada momento a mais, meu Senhor, de poder e de graça, na virtude de Senhor, a tua palavra santa e maravilhosa, que permanece durante Deus eternamente. Senhor da glória, tua palavra, Santa Igreja, sempre edificada, Senhor, na tua palavra, Senhor, poder ter o Espírito Santo em cada mente, Senhor, mais de nós, na verdade, em nome do Senhor Jesus. Tem alguém que não crente está conosco? Tem algum irmão, sua irmã que congrega em outro ministério? Nem deu sinal que nós damos por aqui. Sejam bem-vindas em nome do Senhor. Sempre a Bíblia ensina que salvação não possui placa. Biblicamente falando, a salvação ela é composta por um grupo de pessoas remidas, lavadas no sangue de Cristo. Vamos já meditar na palavra de Deus. Abre as vossas Bíblias no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glorificado é o nome do Senhor. Creio que todos sabem o significado da palavra Atos dos Apóstolos, não sabe? Atos dos Apóstolos
droga de evolução, né? Não, tinha grande conhecimento sobre a ciência científica. Tá certo, só voltar. Aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 7 e 8. Vamos ver o que diz a Versículo palavra. 7 e 8. Isso. Vamos meditar nela. Nesta palavra. Contrário. Podemos ler? Então vamos. Jesus, ele está aqui respondendo uma pergunta aos discípulos. Olha, eles fizeram, mas eles ainda não tinham ainda noção do que estava falando. Depois foram beneficiados. E disse-lhes: não nos pertence a saber, exterior as extensões que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o Espírito Santo, e há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, transcorrida na terra. Aqui a palavra de Deus, somente esses dois versículos. Pode sentar que nós oramos. Vamos orar a palavra de Deus. A palavra nos exorta que depois que Cristo ressuscitou, ele ficou na terra 40 dias. Atos capítulo 1, versículo 3, que diz 3. Depois ele reuniu os discípulos em cima do Monte das Oliveiras. Aonde? Em cima do monte. Sabe por quê, não? Porque há cerca de 800 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias profetizou sobre os pés de Cristo naquele monte. As profecias, elas cumprem extremamente e não falham. Então, para cumprir a profecia, e para esse capítulo 10, né, 12 também, o mesmo capítulo de Atos dos Apóstolos, e ele deu então aos discípulos uma ordem para que ficasse em Jerusalém. Eu quero que os irmãos e as irmãs entendam, quando Jesus deu essa ordem aos discípulos para ficar em Jerusalém, está referindo no templo, o local de adoração. Estão compreendendo? E foi a primeira uma das primeiras ordens que o Senhor entregou aos discípulos: ficar em Jerusalém. Até efetuar fosse vestido de poder. Os irmãos entendem que os discípulos, antes da morte de Cristo, eles já tinham o Espírito Santo. Por quê? Quando o Espírito Santo se manifesta em uma pessoa, no momento exato em que ela recebe Cristo como Senhor. Por isso que a palavra não fala direção já no sentido prioritário, mas uma sequência daquilo que eles já tinham. Agora, o revestimento do Espírito Santo, no caso, foi a ordem dada por Cristo, é para que as nossas mentes fiquem bem abertas, referente à palavra, e tenhamos essa honra de invocar o nome do Senhor e comentar uns com os outros. Então, Jesus estava dizendo: ficai em Jerusalém, ficai no templo. Isso nos chama muito a atenção, que durante os 40 dias que Jesus esteve na terra, ele só fez um tipo de missão. Sabe qual foi? Convite. Todos que ele encontrava, ele mandava ir para Jerusalém. Para Jerusalém. Sempre
capítulo 15, 1 Coríntios, versículos 7, 8 e 9, a palavra nos diz que ele foi visto por mais de 500 discípulos. E todos que ele ouviam, ele exortava: vá em Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jesus é o maior exemplo referente a examinar as Escrituras. Por isso que ele cita Jerusalém, cita a finalidade que estivesse lá. Como assim? Eu vou abrir um parêntese sobre esse comentário. Por exemplo, lá em Jerusalém existiam mais festas, mas eu vou citar 3. Existia a festa dos tabernáculos, chamada das cabanas, a Páscoa e também o Pentecostes. Eram 3 festas. A primeira dessas festas, iniciava a Páscoa. Depois vinha a dos tabernáculos. As pessoas deixavam suas casas, iam peregrinar em todos, assim por diante, recordando a peregrinação do Egito. E o que quer dizer com isso? É que em todas as 3 festas, Cristo se manifestou seguindo a sua palavra. Por exemplo, a Páscoa. Vocês sabem o que significa Páscoa? Por isso que é bom o nosso ensinamento bíblico. A palavra Páscoa, para quem não sabe, vamos prestar atenção mesmo, significa passagem das maldições por lados daqueles que são marcados com o sangue do Cordeiro. Aleluia! Compreenderam? Estou repetindo. A palavra Páscoa significa passagem por cima ou passagem de lado, referentes que são marcados com o sangue de Cristo. Lá no Antigo Testamento eram os umbrais das portas, marcados com o sangue dos cordeiros, e simbolizava Cristo. Êxodo capítulo 12, primeiro na sequência. Então a resposta está em Êxodo 12, no versículo 12 também. O Senhor dizendo, 12, 13, dizendo: olha, quando eu peguei o Egito com a 10ª praga, o anjo que eu determinar para destruir, ele está sob minhas ordens. E eu estou no comando. E no local aonde eu vi sangue, nos umbrais das portas, eu passarei por cima de vós e não haverá praga de mortandade. Por isso que há nesse parênteses, para representar o assunto que lemos, por isso que a macumba não pega no cristão. Está compreendendo? Aprendam isso. Eu já vi muitas ironias sobre pessoas se atingiram por ritualismo, audição causada por ritualismo. Alguém pega o seu nome, leva para um lado, outro, cemitério, sapo, o boca de sapo, assim por diante, para cima, para baixo, para interpretar. Só que não pega. A menos que seja uma pessoa contendeira, porque o contendeiro é um espaço para a maldição. Então não pega. Por quê? Porque o cristão, ele é espiritualmente, é um cristão vermelho, marcado com o sangue do Cordeiro. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor da glória. E o inimigo não teme nada, mas nada que se chama nada. Ele só tem uma única coisa que ele respeita, o nome de Cristo, com base no seu sangue. Tem mais nada. Mas a questão é esta. Depois nós vamos voltar ao que lemos. Aí Cristo inspirou os homens
37, versículo 36 e 37 do Evangelho de João, no dia da festa dos tabernáculos, ele clamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Era um sinônimo do deserto, da peregrinação do Egito. Quando o povo estava ressecado espiritualmente falando, e justamente no dia da festa, no dia daquela festa, aliás, não fiscalizado no capítulo 16 de Deuteronômio, ele funciona assim. Depois, na festa da Páscoa, até a festa de Pentecostes, demorava-se 50 dias. Quem sabe o que significa a palavra Pentecostes? Festa dos 50. Para quem não sabe, a palavra Pentecostes, por que é bom ensinamento? Você pode dizer assim: você é pentecostal? Sou. O que significa que você é pentecostal? Aí começa a inventar, não funciona. A palavra ela não é executada por pensamentos nossos, ela tem a razão e a origem, a nascente da origem da palavra. Então a palavra Pentecostes significa festa dos 50. Compreenderam? Por que festa dos 50? Porque as primícias eram levadas para o templo. As primeiras colheitas feitas por Israel eram levadas para o templo no dia 50. E 50, a palavra pente, significa 5. Estão compreendendo? Veja bem. Então, olhe bem, depois que Jesus Cristo participou da Páscoa, faltava 50 dias para o Pentecostes. É bom que nós aprendamos, irmãos, porque o neopentecostalismo está crescendo muito. Vários lugares. Pessoas com muito movimento, muito grito, muita emoção, muito sensacionalismo e pouca execução. São coisas, sim ou não? Está compreendendo? E a palavra ela tem um objetivo. Então, você tem o direito de aprender o que não sabe. Deixa eu ver. Então, já aprenderam ou não? A palavra Pentecostes significa por quê? Porque o dizimar, o ofertar, só poderia acontecer 50 dias depois da Páscoa. Está compreendendo? E assim funcionou a palavra. Hoje é no momento que você estiver presente, você pode ofertar, pode dizimar, porque estamos na época da liberdade da graça, a lei da liberdade de exercer a graça de Deus, sem limite, qualquer momento. Mas que eu estou referindo ao respeito de Cristo sobre as profecias. Vou repetir mais uma vez. A Páscoa, depois que eles comiam a Páscoa, esse texto está em Deuteronômio capítulo 16. E Levítico também 23. Todos vão ver, cuidado em casa. Depois que eles comiam a Páscoa, demoraria quanto tempo para levar as ofertas para a obra de Deus? Eles começavam a colheita. Primeiro é o reino de Deus, eles sabem. Mas na prática, não é apenas teoricamente. E depois que eles comiam a Páscoa, eles começavam a fazer que tipo de trabalho? Colhendo e separando as primícias para o Senhor. Quem colhia 6 sacos de lentilhas, no caso,
separava 10 para levar para a casa de Deus. Naquela época era dessa maneira. Mas o que nós chama a atenção é a consideração de Cristo sobre a sua palavra. Então vamos fazer esta matemática fácil. Matemática fácil. Qual? Analise bem. No dia da Páscoa, tem conhecido em Mateus 26, Lucas também 23. E no dia da Páscoa, Cristo estava, ele era o cordeiro pascual. A nossa Páscoa, no Antigo Testamento, os cordeiros pascuais eram os cordeiros animais. E no Novo Testamento, o nosso cordeiro pascual é já leu isso? Não? Vamos ver aqui, depois voltaremos no mesmo assunto. Olha só, em 1 Coríntios 5, 7. Importante a boa palavra do Senhor nosso amado Deus. Aleluia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E graças a Deus, nós temos muito que enriquecer nesta palavra. Não é pouco, não é muito. Encontraram? Diz a palavra assim, ó. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Ou seja, os mexericos, né? Nas contendas. Isso. Fermento velho. Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, porque mesmo complete a frase, as frases. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E nós estamos em segurança máxima. Oh, compreendendo? Por isso que hoje o motivo cristão ele pode sofrer enfermidade física, vários tipos de enfermidades. Agora, a enfermidade por maldição ritualismo não atinge o cristão, porque essa quebra de maldição, no momento da aceitação da palavra, ela foi eliminada e nós somos isolados pelo sangue dele. Deixa eu ver, mas vamos analisando bem. Segundo as Escrituras, no dia da Páscoa, Jesus, o Cordeiro, estava morto. Está escrito no capítulo 27, os irmãos conhecem que Jesus morreu na época da Páscoa, por isso que eu preciso muito avaliar sobre essa leitura, eu creio que não. Então, dali a 3 dias, ele ressuscitou. Desde o momento que ele morreu, na época da Páscoa, até o Pentecostes, quantos dias faltavam? 50, vamos analisar, só que eu estou comentando uma vez e outra, porque a melhor maneira do velho conservar a mente nova é a leitura desta palavra. Tanto ao novo, mas os mais novos, conserva a mente nítida, conserva a mente bem no sentido da juventude. É a leitura da palavra, não é a questão que você está assistindo uma vez e outra, não é por motivo de outro motivo, senão este, é relacionado à nossa saúde mental, sustentada pela meditação da palavra no sentido espiritual. Então você vai lendo, examinando, meditando, e a mente vai ficando cada momento mais nova, irmãos. Está compreendendo? Já ouviram a palavra que diz que o papagaio velho não aprende língua? Já ouviram falar isso? O papagaio aprende língua? Só imita, né? Interessante. Nós vamos ao som. Porque a Bíblia é o nosso envolvimento. O Espírito de Deus, ele veio, irmãos,
levar-nos a sermos apaixonados por Cristo. É o nosso tema central, é Cristo. Então, da morte de Jesus até o dia de Pentecostes, faltava quantos dias? 50. Quando ele ressuscitou, já foi citado, ele ficou na terra quantos dias? Tudo dentro das Escrituras, está compreendendo? Então é bom você meditar. Quando ele chama os discípulos e sobe ao Monte das Oliveiras e faz as devidas recomendações para ficar em Jerusalém, lá no templo, quantos dias faltavam para o Pentecostes? 10, irmãos. Medita, leva a meditação para casa. É muito importante nos dias atuais, tanta ansiedade, mas os perseverantes é importante que meditem. Então, quando ele estava em cima do Monte das Oliveiras, faltava quantos dias para o Pentecostes? Está compreendendo? Morte, Páscoa, 40 fazendo convite para Jerusalém, e os discípulos ficaram na ordem do Senhor da Glória. Ficaram em Jerusalém, fazendo o quê? Orando, unidos e orando. Isso significa crescimento para dentro. É o primeiro crescimento do cristão, é justamente para dentro. Como assim? Unidos uns aos outros em Cristo Jesus, em união. Então eles passaram crescidos para dentro. Vamos aqui no capítulo 1 de Atos, aí volta a sua Bíblia, no capítulo 1 de Atos, versículo 14. Aí eles estavam crescidos para dentro. Preste atenção, a palavra ela tem seu significado todo especial. Então a palavra, eles estavam crescidos para dentro. Essa palavra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 14. Essa é a execução da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra. Não sei se alguém quer ler aí. Alguém que tem? Ler? Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Isso. Eles estavam unânimes. Só que é unânimes? Unidos. Coração puro. Sem nenhuma distração. Mas na oração. Quantos dias eles oraram? Está compreendendo que o nosso mente tem que funcionar? Por quê? Cristo e as Escrituras, irmãos, é o tema central de Deus. Deus e as Escrituras é o tema central de Cristo. As Escrituras e Cristo é o tema central do Espírito Santo. Aleluia! É uma realidade nisso. Então, porque o número 10 é o número do Espírito Santo. Sabia disso não? Os dons espirituais são quantos? Quem domina os dons espirituais? 10. O fruto do Espírito fazem quantos? Quantos frutos do Espírito? São quantos? Se nós lermos Atos 5:22, o fruto de 23, o fruto do Espírito são 9. E a regência do Espírito Santo, 10. Por isso você não pode colocar um dom voluntário como um dom específico de adultério ministerial. Tem que ter muito cuidado. As qualidades do amor são 9. As consistências do amor são 9. 1 Coríntios 13. Quer
Deus, o Espírito Santo, que rege as nossas qualidades do amor, é o número 10. Chegaram à conclusão, não? Pedro 4, versículo 8, assim está escrito. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administre segundo o dom, como recebeu de Deus, como dispenseiros da multiforme graça dele. E é por isso que a gente observa que muitos creem que esfriam a fé, não é falta de oração, nem compromisso com a igreja, mas falta de ter a meditação no ponto mais central da vida, que é a palavra. A palavra de Deus. Vamos analisando. Então, para chegar o momento da inauguração do reino de Deus aqui na terra, faltava quantos dias? 10. Olha, vamos simplificar bem. No dia da festa dos tabernáculos, Jesus fez um convite. Quem tem sede, na época da Páscoa, Jesus, como nosso Cordeiro Pascual, estava sendo sacrificado por nós, mas tudo dentro das Escrituras Sagradas. No dia que ele ressuscitou, até a sua subida, ele demorou aqui na terra 40, porque ele estava executando a sua obra dentro das Escrituras. E já que da Páscoa até o Pentecostes, de um período de 50 dias, e quem ordenou Moisés foi Cristo, mas na ética da lei moral, e não a lei cerimonial, ela permanece. Jesus permaneceu nela. Então, depois de 40 dias, ele sobe ao Monte das Oliveiras. Vou fazer a pergunta novamente. Para o dia do Pentecostes, quantos dias faltavam? 10. Compreenderam bem? E ele foi justamente naquele dia que ele inaugurou, ele sim, mas usando o quê? Usando um pedaço de barro chamado Pedro. Ele usa um pedaço de barro chamado Maria, chamado Ana, e por outro nome, ou João, outro nome. Ele usa para a glória dele. Aleluia, chegou o dia de Pentecostes. O dia não era nada mais do que juntar todas as nações da terra, que naquela época eram 16 nações, desde a Torre de Babel até o Pentecostes, e oferecer a oferta ao Senhor, ou seja, depositar no templo as primícias, e cada um voltava para o seu lado. Ano após ano, no futuro, faria o mesmo trabalho, a mesma função, mas ali foi diferente. Foi justamente naquele dia em que o Senhor determinou a inauguração do reino de Deus aqui na terra com permanência. Vocês estão compreendendo? No dia da Páscoa ele estava entre a Páscoa e o Pentecostes, ele dividiu em duas etapas. Uma de 40 e outra de 10. Importante, não é? Tudo, irmão, dentro das Escrituras. Você não pode fugir das Escrituras, porque pode das Escrituras tem a procedência maligna. É melhor que deixar distorcendo. Dividiu em dois períodos. Um, ele fez a missão de Covid só fazendo Covid. Se nós lermos na sequência do capítulo mundial dos apóstolos, na sequência,
Estava naquele dia 120 pessoas, mas o convite foi feito por mais de 500. Veja bem como o povo negligencia os pontos mais essenciais da palavra de Deus. Aí o sentido que nós estamos comentando é esse. Eles oraram 10, então estava crescendo, ficaram 10 dias crescendo para dentro. O cristão só pode possuir uma vida consagrada quando ele serve a Deus em união, uns com os outros. Nós já fizemos este gráfico, se lembra? Deus é Espírito, e enquanto que os verdadeiros adoradores adoram, já aprenderam a fazer o gráfico? Ainda não cabe que aprendeu, os demais. São ensinos doutrinários. Em Espírito, primeiro em Espírito. Espera aí um pouco, só pode falar a verdade quando fizer o gráfico horizontal. Porque aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso profissional. Então, não significa a palavra. Então, amar a Deus está no vertical. E amar ao próximo, indispensavelmente, na parte horizontal. Em espírito. E você não quer a própria, não quer participar, não? Participe todos. Nós estamos na execução. São coisas sagradas de Deus. Os adoradores adoram espírito e em verdade. O teu Pai procura os que tais atos praticam. São procurados por Deus, nomeados por Ele, conservados por Ele. Em espírito. Então, para conviver em espírito e em verdade, adorando a Deus, primeiro, crescimento. Qual crescimento? Oração, junto com o coração puro. Coração, então eles estavam unânimes. Atos capítulo 1, verso 14, como lemos. Eles estavam unânimes em os corações estavam puros. Exatamente. A mágoa, ela exclui a pessoa da presença de Deus, e em troca disto, segundo a medicina, segundo a Bíblia, a maior parte de pessoas que sofrem de câncer são causadas por guarda de mágoas. Guarda de água podre, não serve. Então eles estavam unidos. Estavam unidos para receber o quê? Revestimento. O Espírito Santo eles já tinham no momento que eles aceitaram a Cristo. Mas Deus não limita na sua obra, Ele dá uma luta, uma tarefa para enfrentá-lo, e Ele nos dá com abundância a ferramenta para que nós vençamos a guerra, e o Senhor glória, o nome dele é glorificado. Para isso que Ele nos dá revestimento. Tem pessoas que dizem assim, eu já ouvi muito, mas isso não é bíblico. Pecados são todos iguais. Não tem pecado maior nem pecado menor. A Bíblia diz que existe pecado do tamanho de um mosquito. E pecado do tamanho de um Mateus 23, verso 24. No texto de Mateus 11, 30, mas que é 36, também para a memória, Jesus diz que existe espíritos piores do que outros. Existem demônios piores do que outros. E é exatamente isso. Então não podemos posicionar-se no sentido verdade. Então Jesus sabe que luta que você vai enfrentar, e Ele sabe o revestimento que você precisa ter, e Ele dá com abundância. Abre outros parênteses. Quando Jesus ressuscitou, logo saiu
Santo fazendo placa assim. E quem teria coragem de dizer que Jesus ressuscitou? Ninguém. Esconderam. Jesus não criticou, não rebaixou o caráter dos discípulos, antes pelo contrário, preparou para vencer. Aí o que aconteceu? Quem pregasse que Jesus ressuscitou, morreria. Aí no dia 10 dias depois, veio o Espírito Santo em forma de plenitude. Sabe o que é plenitude? Todo preparo que a pessoa precisa para servir a Deus em qualquer momento, em qualquer conduta, Deus prepara instantaneamente. E Pedro revestiu, ele veio o Espírito de Deus em forma de vento, de fogo, e repousou sobre eles. Que tipo de graça eles receberam? Revestimento. Aí eles já tinham crescido para dentro, em oração, unidos. E o testemunho da união é que naquele momento eles cresceram para cima. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor da glória. O segundo crescimento foi para quem ligou ao trono da graça. A palavra nos diz em Hebreus 4, versículo 14, que nós temos esse direito de chegar com confiança ao trono da graça e sermos atendidos no tempo o tempo da graça, aleluia. Eles cresceram para já tinha crescido para unidos. Exatamente. Aí veio a graça com a abundância que cresceram para cima. Pedro nem se lembrou-se que ele estava sobre a mira de pena de morte pelo decreto judaico. Ele falou ousadamente: esse Jesus que vós crucificaste, Deus o ressuscitou e venceu o rei e nos deu o Espírito Santo. Protocolo da lei. Mas por quê? Revestiu, preste atenção. Isso é muito lindo para nós. Fortalecido, mas de uma maneira integral. Porque Jesus tinha dito no capítulo 14, 23 do Evangelho de João: se alguém me honra, o meu Pai honrará. Se alguém me ama. E viremos, eu e o Pai, para Ele, e nele faremos morada. Hoje, irmão, nós temos um campo de crescimento espiritual muito amplo. Só que não prestar atenção que não cresce, mas crescendo. Aí eles cresceram, foram revestidos, e o revestimento nos leva à paixão, a sermos apaixonados para a palavra. Aí eles já tinha recebido 2 tipos de crescimento: um para dentro, união; outro para cima, graça, inspiração, coragem, intrepidez. Mas não era o suficiente, faltava mais. Vamos para Atos 6, 4. Aí mesmo, alguns minutos, então boa palavra, ela nos enriquece. Não vencedores. Atos capítulo 6, aqui no versículo 4, diz a palavra do Senhor nosso amado Deus. Diz assim: mas nós perseveraremos na oração e nós perseveraremos na oração, no ministério da palavra. Eu já fiz essas perguntas várias vezes. Qual é a ordem que Jesus deu mais no sentido de ordenanças? Foi orar ou examinar a palavra? O que devemos fazer mais? É orar ou examinar a palavra? Orar e examinar. Orar e examinar. Qual a asa? Os dois. Não respondeu ali. Os dois. Qual a asa que o passarinho usa mais para voar?
esquerda? Qual as pernas que usamos mais para locomover, a direita ou a esquerda? Qual é o mais importante? É orar ou examinar a palavra? Aleluia! Flui do entendimento e a consagração a Deus. Então eles cresceram para baixo. Sentido, figura de linguagem. Eles cresceram, como diz Salmo 92, 13 e 14. E os que estão plantados na casa do Senhor crescerão como cedro no Líbano. Crescerão como a palmeira, para anunciar que o Senhor é bom. Os que estão edificados no ministério da palavra é comparado como cedro. O cedro no Líbano ele tem uma altura, no caso de até de 50 metros, só que a altura que ele tem para cima, a raiz também está para baixo. Vem o vendaval, eles se dobram ao lado do outro, mas não quebra, porque está enraizado na rocha. Então eles cresceram para dentro, união, cresceram para cima, a graça de Deus, e cresceram para baixo, enraizados na palavra de Deus. Porque no momento da oração é a oração, mas no combate à heresia não é a oração, é a aplicação da palavra. Glorificado é o nome do Senhor. Então eles cresceram para. Então nós estamos crescendo para onde? Para baixo, né? Ainda para baixo. Mas depois que eles cresceram para baixo, de repente surge o Covid, Atos capítulo 10. A segunda, 10 anos depois que eles tinham crescido realizados, agora surge o Covid, cresça para fora, vá pregar para os gentios. Oh Deus maravilhoso! Aleluia! Vá pregar para os gentios com conhecimento. Não implanta os gentios nos conceitos da lei judaica, que exorta os gentios a crer na plena segurança da graça de Deus exclusivamente pela fé em Cristo. Louvado é o nome do Senhor. E a obra cresceu. Quantos tipos de crescimento? Aprendemos. Ficar em Jerusalém, crescer. 10 dias depois, revestido da graça, cresceram. Na sequência, reunidos nas escolas bíblicas, nas orações, crescidos para baixo. Por fim, no capítulo 11, terceiro, capítulo 10 de Atos, capítulo 11, começando também lá pelo capítulo 8 de Atos, o Filipe começou a crescer para fora. Foi levado o evangelho lá para a Síria, para Damasco, e a graça de tal maneira que o povo acreditava e os sinais procediam. Crescendo para fora. É a nossa vida hoje. Por isso que os perseverantes, ele tem uma marca de alegria que ninguém tira. Qual? Precisa de uma alegria maior do que você ter certeza que é salvo? É a maior alegria. Tem outra? A palavra salvar significa tirar do perigo, rasgar a sentença do juízo final, tirar a pena, tirar aquela ordenança que estava referente ao julgamento, é tirar o julgamento daquele que estava sentenciado e ao julgamento e ao juízo final. Então a salvação, ela traz segurança para que a pessoa sinta, irmãos e irmãs, a prática da palavra de Cristo. Seja a glória, da sua palavra.
ele reinar. Nós estamos reinando sobre 2 tipos de pecados. O pecado segundo as ordenanças da lei, demonstrando mais sobre Cristo, e o pecado causado pelo mundo. Tanto um quanto o outro, nós somos vencedores, e agora o que reina em nós é a graça. Aleluia! Ao invés do pecado reinar, reina a graça, porque ela supera em nós. O mais importante é que você está no culto de ensinamento, você está participando de um culto da verdadeira culto divino. O culto de ensinamento ensinado por Cristo é o verdadeiro culto de cura divina. Porque aonde está a execução da palavra, a pessoa ouvindo a palavra e compreendendo, facilita para que ela receba a cura física. Está escrito em Isaías 6, versículo 9 e 10, né? O coração daquele povo estava endurecendo, ouviam de mau grado, recebiam de mau humor, e não haviam os olhos espirituais para que viesse a converter a Cristo e receber a cura também física, diz a palavra de Deus. Então, quando Jesus pregava, ele pregava ensinando, e às vezes ele pregava, a maior parte das pregações era sentado, né? Por quê? Ele é prático. Quem não se senta para aprender, nunca poderá levantar para ensinar. E é o que muito se vê, até na área secular. A criança com 7 anos, mais ou menos, já se senta. Isso, na área secular. Isso. Um filho de um judeu, com 12 anos de idade, ele já tem a informação de todo o Pentateuco, todo o regulamento do Antigo Testamento, ele já conhece. Então, para que isso opera? Nós sabemos que os judeus da promessa ainda vão ser salvos em Cristo. E quando Cristo vier para salvar os judeus, não é um judeu que vai salvar o filho perdido, não. O judeu salvará com cada judeu, serão salvos com suas próprias famílias juntos. Por quê? Ensinamento de Deus. Se o judeu errar, os filhos erram juntos. Mas se o judeu acertar, os filhos acertam juntos. E os judeus vão acertar a mira certa. Quando eles aceitarem a Cristo, tanto os filhos dos judeus como as mulheres vão se aceitarem no mesmo tempo e haverá uma só convenção. Por quê? Ensinamento. É ensinamento. Cornélio era um homem gentil, fazendo esse arremate sobre a importância do ensinamento. Mas era um senhorio de sua casa. E ele tinha a sua família em disciplina e ensinamento. O carcereiro de Filipos também tinha seus filhos, a sua família em disciplina, ensinamento, educação. No momento em que os apóstolos conheciam as culturas, eles disseram ao carcereiro, 16:30 de Atos, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo do. Agora, o que aconteceu? Versículo 32, da 34, dessa palavra. E naquela madrugada foi batizado o carcereiro com toda a sua família. Eita Deus, mas por quê? Reflexão. O brasileiro, irmãos, ele não tem essa tendência, a maior parte dele, sempre que nossos filhos não têm. Isto causa grande prejuízo familiar. Quem compreendeu a palavra? Quem foi revelado pela palavra de Deus? Crescimento. Esse crescimento é para que o nome do Senhor seja glorificado e o povo dele aqui na terra viva esclarecido sobre a salvação. E esta é a tua palavra.
continue trabalhando em cada coração. Crescer para dentro, unidos. Hoje não vai dar tempo, mas se os irmãos olharem na Bíblia, a união, ela tem um potencial tão importante que é conhecida na Bíblia e considerado como sacrifício de jejum. Sabia? Não? Depois, não hoje, mas Deus vai preparar, analisar sobre isso. Você toma seu café normal.